Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Minhas crianças, eu resolvi fazer também uma recomendação não de um filme, mas de um seriado, chama Amityville Origin Story, que é um seriado em documentário, né, da MGM+, que vai atrás de depoimentos inéditos e de alguns depoimentos que já foram dados em outros programas de entrevistas, outros programas de televisão, sobre o caso tanto da família do Ronald DeFeo Jr., que assassinou a família inteira em 1974, quanto a história dos Lutz, que foi a inspiração principal para o filme Terror em Amityville, de 79, para aquele remake de 2005 que tem um nome parecido com o nome original, né? Horror em Amityville, e as dezenas de continuações oficiais e não oficiais desses filmes, né? Cara, é um documentário muito legal. Ele tem uma participação muito forte do Christopher, que era filho adotivo, né, do George Lutz. Inclusive, ele mudou o próprio sobrenome, voltou pro nome de solteiro da mãe, depois que a mãe morreu, né? Morreu, inclusive, abandonada completamente pelo George Lutz, né? E, enfim, eu não recomendo muito para quem tenha graves, para quem é muito sensível, porque ele tem uns gatilhos meio complicados, especialmente para quem sofreu com abusos familiares. Mas a história, ela narra o que deveria ser a verdade. Ela não escolhe. Ela demonstra muitos dos seus lados. Ela, obviamente, escolhe acreditar mais no Christopher do que no George, né, que já está falecido. Mas tem revelações assim muito pesadas, né? Tanto de envolvimento dos Warren, né? Eles até escolhem, o documentário escolhe tratar eles de maneira o mais respeitosa possível, por mais que o Christopher Lutz não tenha muito respeito por eles depois que eles serviram de consultores para o MTV 2 A Possessão, que explorava, na verdade, não era nem a história dos Lutz, era a história dos DeFeo. Mas, enfim, o Christopher não gostou de saber disso muitos anos depois, e ele teve uma relação bem próxima deles, porque supostamente eles pesquisaram junto com o Christopher as habilidades mediúnicas dele enquanto criança. E, enfim, são 4 episódios, os episódios são curtos, tem entre 40 e 50 minutos, não passam de 1 hora, talvez o último passe de 1 hora, mas não me recordo exatamente qual é a duração dele. É bem curtinha. Não lembro se ela está no serviço de streaming da MGM, mas é fácil de achar, dê seus pulos aí nos tocadores aí de download da vida. E, cara, é impressionante assim quanto uma história que deveria ser sobre um terror sobrenatural, na verdade revela as mazelas do pior que a humanidade pode oferecer em todos os sentidos, cara. É impressionante, assim. Não tem nada ali que seja absurdamente revelador, talvez no último episódio, né, sobre o passado do George Lutz antes de casar com a Kate e de ter adotado as 3 crianças, né? Mas quase tudo que é dado nesse documentário, se você já pesquisou um pouquinho sobre o caso de Amityville e a possível fraude, você não vai ser tão surpreendido. Mas o tom pessoal e o modo como o diretor conduz os 4 episódios vale muito a pena. Ele tem uma trilha sonora também muito boa, muito imersiva. Em alguns momentos lembra até os filmes do James Wan, não no sentido dos jumpscare, não tem muito isso não, graças a Deus, mas no sentido de fazer o espectador mergulhar dentro daquela atmosfera de mistério, de mundo sobrenatural, lutando contra
questões fraudulentas e invenções, sabe? Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa muito crédula, não acredito muito em ações sobrenaturais. O tempo todo eu via isso com um descrédito absurdo, todos os relatos das pessoas, e tem muitas pessoas ali que acreditam de fato que existe um mundo sobrenatural, um contato com. Existiu um contato de paranormalidade, pelo menos com o caso dos Lutz, né? E aqui, cara, o documentário ele não tem nenhum receio em condenar absolutamente quem considerava que o caso do Ronald DeFeo era um caso de possessão demoníaca. Ele trata isso do momento 1 até o último momento do documentário como uma mentira deslavada do escritor, né, do Jay Anson, que foi o escritor que fez o livro, né, o Horror em Amityville, que depois gerou, obviamente, o filme e o seu remake. Mas também mergulha um pouco na origem do crime de fato que aconteceu com o Ronald DeFeo, porque DeFeo era um sujeito extremamente complicado, tinha problemas sérios com drogas. Ele, durante os anos, ele morreu em 2021, né? Durante os anos dele de prisão, ele deu inúmeras razões pro crime que aconteceu. Ele assumiu que foi ele, depois ele não assumiu, depois ele culpou a irmã que morreu, disse que a irmã que a irmã matou todo mundo e ele só se defendeu e acabou matando ela. Até hoje é uma história que é muito mal contada, que as investigações de detetives da época não foram levadas para tribunal, e o documentário ele especifica muito essa parte que para mim é a maior riqueza dele, porque a parte dos Lutz já existiam outros documentários que abordavam bem isso, e como todo esse caso é muito nebuloso, eu acho que vale muito a pena ver, porque o, o- esses 4 episódios arrematam bem essa situação, falam um pouco das continuações, especialmente a continuação MTV 2 do Despertar, que é um filme do Damiano Damiani, né, um diretor italiano, que eu acho uma pachorra terrível e adoro ao mesmo tempo. Acho um sacrilégio assim absurdo, porque lida com questões de incesto muito fortes e não tem receio de fazer isso. Tem uns efeitos especiais assim trechaços que eu adoro, que eu acho maravilhoso assim visualmente, mas que é de um extremo mau gosto, especialmente se você considera a história da Dawn DeFeo, que foi que é a filha que é retratada no MTV 2 do Despertar. Apesar do filme foi produzido inclusive pelo Dino De Laurentiis, mudar o nome dos DeFeo, mudar o nome de todo mundo, ainda assim é a história do Ronald DeFeo e da família dele. E, enfim, mudou tudo e depois tentou botar a banca de que não, isso é baseado em fatos reais, e obviamente não era. Longe demais de ser a história dos DeFeo ali, mas enfim, fala-se um pouquinho dessa questão também. Eles até conversam com a Diane Franklin, que foi uma das protagonistas do filme do MTV 2 A Possessão. Mas, cara, vale muito pelo depoimento do Christopher, pela direção toda, pelas revelações que ele dá no último episódio e por todo mergulho no que era o Ronnie DeFeo Jr., o sujeito que matou todo mundo e que, enfim, ele culpava os filmes por ele nunca ter conseguido a condicional, né? Na cabeça dele não entrava o lance dele ter assassinado 6 pessoas da família dele, inclusive crianças. Não era isso que pesava. O que pesava eram os filmes, né? Mas enfim, vale muito a pena ver e eu recomendo pra caramba que vocês vão atrás dele. Recentemente a MGM também está lançando um documentário chamado Psycho Tapes, que fala sobre os crimes do Ed Gein, que foi a inspiração para boa parte dos assassinos canibais e pessoas que se travestiam, né, no cinema e nos livros de horror, né? Só para vocês terem ideia, ele inspirou o Norman Bates, do Psicose, o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica,
e também o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes, né? Esse eu ainda não vi, não posso recomendar, mas a MGM também fez isso daí. Agora, o MTV Origin Story vale muito a pena ver, então deem seus pulos aí também e um beijo no coração de cada um de vocês aí. Abraços.